Segunda Crônicas, capítulo 7, amém? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós vamos falar hoje sobre os requisitos essenciais para uma oração de poder, amém? A oração que Deus atende, né? A oração do crente. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Então, nós vamos meditar aqui 7:14, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Podemos sentar. O Espírito Santo fala conosco, Senhor, através desta palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos direcionar, para que possamos, Senhor, testemunhar o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes eu vou estar adorando ao Senhor com louvor, Pai Nosso, e você peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha falar conosco, através desta palavra, desta manhã. Amém? Glória a Deus. Mais baixo. Mais baixo. E tom. Bidom. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra no céu. Teu reino na terra no céu. Teu
Que a nossa oração seja a oração que o Senhor nos ensinou. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina claramente como orar. Amém? Jesus, certo dia, foi questionado pelos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Porque a oração, ela tem que ser uma oração com sabedoria. Amém? A nossa oração tem que ser uma oração com entendimento. A nossa oração tem que ser uma oração baseada nas Escrituras Sagradas. A nossa oração tem que ser segundo a vontade de Deus. Então nós vemos que o ensinamento bíblico, irmãos, a respeito da oração, ele tem uma profundidade imensa. Deus, ele nos ensina como orar. A palavra de Deus, ela nos ensina a inteligência espiritual. A palavra de Deus nos ensina a sabedoria do alto. E não é a sabedoria terrena. É a sabedoria que vem de Deus. E o Senhor Jesus, claramente, ele nos ensina. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro passo da sua e da minha oração é quando nós orarmos, nós nos humilharmos na presença de Deus. Nós reconhecemos quem é Deus. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Reconhecemos que Ele é santo. Reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos limitados e que nós necessitamos da sua misericórdia. Nós necessitamos da sua presença. Nós necessitamos do seu socorro. A palavra de Deus está dizendo aqui, nós vemos, irmãos, que existe claramente um ensinamento de que o Senhor está falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Amém? Então nós temos que reconhecer quem é Deus. Amém, meu irmão? Certo, um dia um rapaz me ligou, desesperado, porque a sua filha estava no hospital e os médicos haviam desenganado ela, porque ela tinha um problema gravíssimo respiratório e ela teve uma crise grave. E quando chegou no hospital, irmãos, o pulmão dela estava todo tomado. E os médicos se assustaram. Falaram para ele: como vocês demoraram tanto para trazer essa criança? Aí eles falaram: mas doutora, ela estava andando, estava lá, e a gente percebeu do nada que ela estava ficando sem ar, roxa. E o médico falou: olha, a situação dela é muito grave. Ela não está conseguindo respirar, o oxigênio dela está muito baixo. E eles mandaram ela fazer os exames, tiraram a chapa, e quando foram ver, o pulmão da criança estava todo fechado. E aí o médico disse para ele: olha, nós vamos ter que mandar ela imediatamente para a UTI. E mandou essa criança para a UTI. E daqui a pouco esse rapaz me liga desesperado, chorando, e falando: pastor, ora pela minha filha. Ela está aqui no hospital, os médicos desenganaram ela, e ela agora foi para a UTI porque ela não está conseguindo respirar. E ali eu disse para ele: pode deixar, meu filho, nós vamos orar agora, vamos começar a orar agora. Vou estar em oração e jejum pela tua filha, para que Deus tenha misericórdia dela. E no outro dia, esse rapaz me ligou de novo.
Mas quando ele me ligou agora no outro dia, ele ligou para reclamar. Aí ele começou a dizer: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? O senhor não falou que orou e agora minha filha vai ser entubada? O senhor não falou que Deus ouve a oração? E por que agora minha filha vai ser entubada? Aí eu disse para ele: meu filho, quando nós estamos numa crise, quando nós estamos passando por uma luta, por uma tribulação, como nós devemos orar a Deus? Nós devemos nos humilhar na presença dele. Então é hora de você se humilhar diante de Deus, não você ficar aí questionando Deus, não você ficar dizendo se Deus é Deus porque ele não cura minha filha. E foi essas palavras que ele me disse. Se Deus é Deus, por que Deus não cura minha filha? E começou a murmurar, reclamar, falar tanta coisa ruim que eu falei para ele: meu filho, agora você peça perdão a Deus pelo que você está falando e põe a tua boca no pó, se humilha diante de Deus. Quem sabe assim há esperança, como diz lá no livro de Jeremias: põe a tua boca no pó, porque assim haverá esperança. E aquele rapaz, irmãos, foi tocado. Acho que o Espírito Santo quebrou ele, impactou ele. Aí depois ele falou: tá bom, pastor, me perdoa, eu vou me humilhar diante de Deus. E nós começamos a orar. Eu falei: vamos orar, porque Deus tem o poder de mudar qualquer circunstância. Mas você precisa se humilhar na presença dele. E aquele rapaz passou esse dia, e eu entrei em oração na madrugada, clamando por aquela criança. Irmãos, aí no outro dia, ele me ligou, todo feliz, dando glória a Deus. Pastor, Deus fez um milagre. Não foi isso? Ele também fez um voto, é verdade, esqueci esse detalhe. Ele fez um voto com Deus, né? Ele fez um voto: Senhor, se o Senhor curar minha filha, eu vou colocar ela na tua presença, eu vou criar ela na tua presença, né? E passamos no outro dia, esse rapaz me ligou falando: pastor, glória a Deus, Deus fez um milagre. Aí eu falei: amém, irmão, Deus fez um milagre? Pastor, a minha filha estava entubada e os médicos disseram que do nada ela vomitou. E ela vomitou tudo aquilo, aquela secreção que estava no pulmão dela, saiu tudo nesse vômito. E para a glória de Deus, no outro dia de manhã, o pulmão daquela criança estava todo limpo. Aleluia! E eles desentubaram ela, tiraram aquela criança, e no outro dia já tiraram ela da UTI, e ela estava no quarto, e hoje essa criança ela está curada para a glória de Deus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus, que ele é maravilhoso? Então, o nosso Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua ouvindo as nossas orações. Mas nós devemos saber como orar. Como orar? Lembra daquela mulher cananeia? Que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E ela não tinha esperança. Ela não tinha condições de mudar aquela circunstância, porque nenhum médico podia dar solução, ninguém poderia dar solução para aquele problema, mas ela ouviu falar de Jesus, amém? E quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. E a Bíblia fala que ela chegou diante de Jesus e contou a sua luta para ele. Contou para Jesus a sua aflição. E a Bíblia fala que no momento, aquela mulher, que era uma mulher cananeia, uma sírio-fenícia, era uma estrangeira, e ela sequer poderia se aproximar de Jesus, mas ela, com fé, ela foi até Jesus. E quando Jesus ouviu a história daquela mulher: olha, minha filha está, Senhor, terrivelmente endemoniada, e ela clamou a Jesus, porque a Bíblia fala em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando ela clama a Jesus, Jesus, naquele momento, ele não ouve aquela mulher. Porque Jesus, primeiramente, a Bíblia fala que ele veio para os judeus. Amém? A Bíblia fala: a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu e a missão primária dele era com o povo judeu.
E ele não ouviu aquela mulher imediatamente. E ele continuou andando, seus discípulos juntos. E aquela mulher, irmãos, ela não desistiu. Amém? Ela não desistiu. A Bíblia fala que então ela adorou o Senhor. Ela se humilhou na presença dele. Ela começou a falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. Ela precisa de um socorro, Senhor. E Jesus não ouvia. E os discípulos começaram: Senhor, despede essa mulher. Manda ela embora, porque ela não para de gritar atrás de nós. E de repente Jesus falou: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente, Jesus veio para salvar Israel. Foi o que ele disse para aquela mulher. E não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Olha que coisa tremenda, irmão. Se a outra pessoa ia embora na hora, ia falar: esse Jesus aí, eu não quero nada com ele, porque ele está me humilhando. Mas Jesus estava aprovando a fé daquela mulher. Amém? Então, às vezes, quando você orar, a sua fé vai ser provada. Muitas vezes, quando você orar ao Senhor, às vezes você quer um resultado imediato, instantâneo, mas nem sempre será assim, porque Deus, ele tem a forma de trabalhar em todas as situações. E ali aquela mulher, ela se humilhando mais ainda, ela falou: Senhor, mas também os cachorrinhos, eles podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! E então Jesus parou e olhou: ó mulher, grande é a tua fé. Amém? Aleluia! Ó mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme o desejo do teu coração. Aleluia! E aquela mulher não saiu vitoriosa com a bênção na mão. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava totalmente curada. Aleluia! Porque ela sabia orar. Amém? Ela sabia como chegar diante de Deus. Deus, irmãos, é o soberano da terra. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, o soberano do universo. Amém? Então, quando nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos. E nós somos necessitados. Amém? E nós precisamos da misericórdia dele. Por isso que a palavra está falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Amém? E buscar a minha face. E segundo ponto que nós devemos hoje salientar aqui na nossa ministração é que a sua oração tem que ser uma oração de todo o seu coração, meu irmão. Quando você e eu chegarmos diante de Deus, nós temos que rasgar o nosso coração. Amém? Nós devemos chorar diante da presença de Deus. Nós devemos colocar o nosso coração no altar do Senhor. A Bíblia fala lá em Jeremias 29:11. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em Jeremias 29:11. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto maravilhoso de Jeremias. A palavra de Deus, ela nos ensina como devemos estar diante do Senhor, como nos chegarmos à presença do Senhor. E ela diz assim: olha, eu sei o pensamento que tem a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então, quando você vai orar a Deus, o que é, pastor, então, buscar ao Senhor de todo o meu coração? É quando você, meu irmão, chega diante de Deus e você esquece o mundo, você esquece as suas lutas, você esquece os seus problemas, você esquece todas essas aflições desta terra,
e você entra diante do Pai, em nome de Jesus, no santo lugar, no santo dos santos, e você coloca ali toda a sua vida. Você coloca ali todo o seu coração. Você se derrama diante dele. E ele vai olhar para você. Ele vai olhar para mim. E ele vai nos enxergar como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Aleluia! É quando você se coloca diante do Senhor e você fala para ele: Senhor, eu sou teu, eu me coloco diante de ti, Senhor, com todo o meu coração, eu me humilho diante de ti, eu me derramo diante de ti, em nome de Jesus, Senhor, ouve a minha oração, e Deus, irmãos, vai começar a olhar para você, Deus vai começar a ouvir o seu clamor, Deus vai começar a ouvir a sua oração, e tenha certeza que Ele vai te dar a vitória. Aleluia! A palavra de Deus também nos ensina aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, o terceiro passo importante para uma oração eficaz, que é orar com confiança. Amém? A sua oração tem que ser uma oração de convicção. Você tem que ter confiança quando você se coloca diante de Deus, porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você se coloca diante de Deus, a sua oração tem que ser uma oração com confiança. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Marcos 11, versículos 23 e 24. E nós vemos aqui um ensino profundo do Senhor sobre o poder da fé. Amém? É um ensinamento maravilhoso sobre o poder da fé. Olha o que diz aqui a palavra. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém? Tudo o que pedirdes em oração, você tem que crer que já recebeu. A sua oração não tem que ser oração de fé. Você tem que já chegar diante de Deus e crer que Ele vai te atender. Você não pode desistir no meio do caminho. E foi justamente o que aconteceu com aquela mulher cananeia. Ela não aceitava sair diante de Jesus sem resposta. Então ela foi ali com convicção de que Jesus iria ouvir a sua oração e ela sairia dali com a vitória. Por isso ela não desistiu. E assim foi a oração daquela mulher, uma oração com fé. Amém? Então, o quarto requisito importante para a sua oração ser uma oração eficaz é você permanecer em Jesus. Amém? Você e eu, irmãos, sabemos que Jesus, ele disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único caminho. Ele é o único que pode nos conduzir verdadeiramente ao Pai. Então, quando você orar, se você estiver em Jesus, se você estiver em comunhão com Jesus, a palavra de Deus, ela fala claramente aqui em João, abra sua Bíblia lá em João capítulo 15, versículo 7, amém? João capítulo 15, glória a Deus, versículo 7. Olha o que diz aqui a palavra de Deus
sobre a necessidade de permanecer em Jesus. Diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Olha só que palavra de Jesus para a nossa vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, esse é mais um requisito essencial: permanecer em Jesus, amém? Para que a sua oração seja eficaz. O quinto requisito essencial para que a sua oração seja eficaz é ser obediente à vontade de Deus, amém? Você está disposto a obedecer à vontade de Deus? Porque às vezes, irmãos, nós queremos, não vamos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começamos bem, né? Oh, glória a Deus. Aí quando chega a parte do seja feita a tua vontade, né? Às vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, não é isso? Senhor, o Senhor tem que fazer a minha vontade. E nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade será mudada. Amém, irmãos? Você está disposto que Deus mude a tua vontade? Porque a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Amém, igreja? Nem sempre a tua vontade vai ser a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai, ela é boa, diga comigo, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós não queremos fazer a vontade do Pai. E lá em 1 João, abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 3, versículos 22. Amém? Hoje nós vamos fazer aqui, né, uma meditação na palavra. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz aqui: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? Então, você e eu devemos primeiramente, quando orarmos, estarmos dispostos a agradar a Deus e a fazer a sua vontade. Amém? Lembra Pedro quando ele estava orando lá no terraço e ele teve uma visão e descia um lençol, era isso? Cheio de animais impuros. E uma voz disse para ele: mata e come. Aí ele falou: Senhor, não. Ele não aceitou, porque ele era um judeu. E o judeu não comia coisas impuras. O judeu, ele obedecia à lei mosaica. E tinha ali até a recomendação dos alimentos que eram puros e os que eram impuros. E de repente, naquele momento, Pedro ouviu do Senhor: não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Amém? E para Pedro foi um choque. E novamente, e Deus novamente fala com ele. E chegou uma hora que Pedro falou: então, Senhor, eu vou obedecer a sua vontade. Amém? E Deus enviou ali, na casa de Cornélio, o centurião, um homem, e disse para ele: olha, Cornélio te chama, porque ele teve uma visão, e Deus mandou vir até você, para que você vá até a casa de Cornélio. E Pedro, irmãos, ele era um judeu, ele não podia entrar na casa de gentios, de jeito nenhum. Mas Pedro, ele foi, porque na oração, ele soube qual é a vontade de Deus, amém? Então, na oração, quanto mais eu orar, quanto mais eu me submeter a Deus,
mais eu vou entender a vontade de Deus, amém? Você quer entender a vontade de Deus para a tua vida? Então ore ao Pai, ore a Deus, falando: Pai, me mostra a tua vontade, e Ele vai falar com você. Então a sua oração deve ser uma oração obediente à vontade de Deus, amém? Então aqui nós vemos também o sexto requisito essencial para a sua oração ser uma oração eficaz é que você deve confiar no Espírito Santo. Amém, meu irmão? Olha, a palavra de Deus fala que quando você muitas vezes não sabe orar, muitas vezes nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele intercede. Amém? Diga comigo: o Espírito Santo intercede por mim. Amém? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes nós não sabemos como orar, mas ele vai interceder. Abra lá em Romanos 8, 26. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos ver todos juntos? Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Então o Espírito Santo, ele sonda o meu e o teu coração. O Espírito Santo, irmãos, está constantemente conosco. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Jesus, ele falou: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, aleluia, e ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo nos ensina a orar, amém? O Espírito Santo nos ensina a caminhar, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos fortalece e ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então muitas vezes você está aflito, você não sabe orar, você não sabe como pedir ao Pai, mas o Espírito Santo está ali, irmão, te ajudando, intercedendo por você. Oh, glória a Deus! Então esse é o sexto requisito. O sétimo requisito essencial para que a sua oração seja eficaz: orar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Sempre você deve orar de acordo com a vontade de Deus, ser obediente à vontade dele. O oitavo requisito: chegar a Deus com plena confiança. Irmão, você e eu devemos ser ousados no Espírito. Amém? Quando você entrar diante de Deus para orar, você tem que entrar com confiança, porque você já é lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Senhor já te purificou, Ele já te perdoou, Ele já te santificou. Então você e eu temos o caminho aberto à presença de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Chegue diante de Deus em plena confiança. Abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz a palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então Deus quer que você tenha certeza: eu vou pedir e vou receber. Diga comigo: eu vou pedir e vou receber. Aleluia! Porque o Pai, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Amém? Então, quando você orar, tenha plena confiança de que você será ouvido pelo Senhor. Há outro requisito essencial, o nono requisito é orar pela intercessão de Jesus. Amém? Jesus também, Ele é o teu intercessor. A palavra de Deus diz claramente que a palavra do Senhor renova você a cada dia, irmão. E a cada dia você tem que relembrar quem é você. Aleluia. Você tem que relembrar a sua posição diante de Deus. Você tem que relembrar. Às vezes o diabo, você vai passando tanta luta, tanto problema, tanta aflição. As aflições desta vida, as lutas desta vida vão tirando de você a sua identidade. E você tem que saber qual é a tua identidade. Qual é o seu propósito? Diga comigo: eu sou filho de Deus, amém? Oh, glória a Deus, sou amigo de Jesus, olha aí. Eu sou irmão de Jesus. E Jesus, Ele é o seu intercessor. Abra lá em João 14. João 14. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui claramente no livro de João. João 14, versículo 13. Glória a Deus. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, irmãos? Olha aí. Então a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Então você tem que orar em nome de Jesus. E o último requisito, eu acredito que é um dos mais importantes, que é o requisito 10º, essencial para a oração eficaz, é que você esteja em comunhão. Amém, irmão? Tem que estar em comunhão com os irmãos. A Bíblia fala claramente que você e eu, quando orarmos, nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Por isso que é essencial a oração coletiva também na igreja. A igreja primitiva, eles oravam também sozinhos, mas só que lá nós vemos no livro de Atos quantas evidências, quantos requisitos maravilhosos que eles demonstravam que a igreja unia-se para a oração, não é isso? Quando a igreja se unia para a oração, o Deus agia. Quando a igreja estava orando no dia de Atos, lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, amém? Quando a igreja reunia-se para orar, a igreja primitiva, quando eles oravam unanimemente, Deus mandava até terremoto, abalava as estruturas. Então, hoje a igreja precisa orar mais. Você precisa orar mais, irmão. Esse tempo presente é tempo de oração, porque o crente que não ora, ele se enfraquece. O crente que não ora, fica sem comunhão com Deus. O crente que não ora, ele vai com o tempo se afastando da comunhão com o Pai. E Deus, Ele quer nos trazer a presença dEle para estar em comunhão, para estar em unidade, aleluia. E aqui o Senhor está falando que você e eu, quando formos orar, precisamos estar em comunhão com os irmãos. Precisamos perdoar. Não é isso que Jesus ensinou? Pai, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você já perdoou os seus devedores? Perdoou? Então hoje, irmã, é o dia do perdão. O Espírito Santo está mandando falar com você. Perdoa. Perdoa os seus devedores. Aqui no livro de Mateus, capítulo 5. Abra aí. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 24. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Em Mateus, capítulo 5, versículo 24. Oh, glória a Deus. Vamos ver a partir do versículo 24. Ou melhor, do versículo 23 em diante. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás no caminho, para que o seu adversário não te entregue ao juiz e juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. E em verdade te digo que sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, Deus, Ele quer, irmão, que quando você e eu entrarmos na presença dEle, estivermos na presença dEle para orar, para fazer oferta, para adorar a Deus, que você perdoe os seus inimigos, que você perdoe os seus adversários, entrega nas mãos de Deus, amém? Não tenha o sentimento de vingança. Quantas pessoas hoje têm o sentimento de vingança, não é? Revanchismo, aquela pessoa vai pagar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, Deus quer que você entregue nas mãos do Senhor. A Bíblia fala que Ele é o justo juiz, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, mas você e eu devemos, quando entrar na presença de Deus, estar com o nosso coração limpo, purificado, santificado, para sermos aceitos diante dEle e para que a nossa oração seja uma oração eficaz, amém? Então, essa é a oração que Deus quer que você faça, uma oração com convicção, uma oração segundo a sua vontade, uma oração em que você tenha certeza, Deus vai ouvir o meu clamor, amém? Se coloque de pé agora, nós vamos orar. E você vai colocar diante de Deus, amém, irmão? Toda a sua necessidade, toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua aflição, você vai se esvaziar. Você vai derramar diante do Senhor, aleluia, toda a sua aflição, toda a sua ansiedade, você vai lançar diante dele, porque ele tem cuidado de você, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, e você tem a certeza que ele sabe melhor do que nós aquilo que é melhor para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, eu lhe peço, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha, Pai. Neste momento, nós nos humilhamos diante da tua presença, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, e nós buscamos a ti de todo o nosso coração, Senhor, e nós oramos, Senhor, com confiança, com convicção, com a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor ouve o nosso clamor, Pai, porque nós estamos orando de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, Senhor, e nós estamos, Senhor, submissos à tua vontade, nós estamos submissos ao teu querer, Senhor, e nós pedimos agora, Espírito Santo, intercede pela tua igreja. O Senhor conhece a necessidade do teu filho, a necessidade da tua filha, o Senhor conhece a necessidade da tua igreja. Pai, então nesta hora, trabalha em favor do teu filho, em favor daqueles que te esperam, em favor daqueles que confiam em ti. Oh Espírito Santo, nos ensina a orar,
O Espírito Santo nos ensina a orar. Ore, canta, labaxude, canta. Ensina-nos a orar, Senhor. Ore, canta, labalaia, para que a nossa oração seja oração de acordo com a vontade do Pai. Uma oração que glorifica o Pai, que glorifica o Filho, que glorifica o Senhor Espírito Santo. Oh Senhor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, em plena confiança, porque sabemos que o Senhor está atento à nossa oração, o Senhor está atento ao nosso clamor, Senhor. Jesus amado, em nome do Senhor, nós pedimos agora, cura o teu filho, cura a tua filha, liberta, sara as feridas, Senhor, nesta manhã. Tira a tristeza, tira a depressão, tira a ansiedade, tira a angústia do coração do teu filho, Senhor, e que hoje eles possam sair daqui curados, restaurados, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que sara as nossas feridas, o Senhor é aquele que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, Senhor. Então cura o teu filho, meu Deus, nós perdoamos agora os nossos ofensores, aqueles que nos entristeceram, aqueles que nos feriram, aqueles que, Senhor, muitas vezes, ó Pai, foram injustos conosco, nós perdoamos agora e nós entregamos as suas mãos, Senhor, e te pedimos, cura, Pai, cura, sara as feridas, liberta agora, Pai, trazendo restauração, trazendo transformação. Oh Espírito Santo, nessa hora, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, e crendo, nós te agradecemos para a tua glória. Amém? E graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Convido a sentar. Amém? Glória a Deus.